No episódio de hoje nós vamos falar sobre feminismo. Só para lembrar, o Pode Pensar é um projeto de extensão do Instituto Federal do Norte de Minas, do campus Januária. Além de nós, estudantes do IF e bolsistas, temos aqui as alunas da Nossa Senhora de Fátima e que vão apresentar conosco o podcast. A gente tem como convidadas a Evelyn Grayshall e a Carol Sardar para serem entrevistadas por nós. Caroline Sardar tem 25 anos, é criadora de conteúdo feminista e militante do movimento feminista pela diversidade. Também integrado à equipe do Slam Guará em Joinville, que fomenta a competição de poesia em Joinville. Sua militância envolve a luta feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica e anticapacitista. Atualmente, a Carol é candidata a deputada estadual em Santa Catarina. Além da Carol, nós estamos com a Evelyn Grayshall, como eu disse, que tem 19 anos, começou a falar sobre feminismo nas redes sociais como pauta de militância após um debate com conservadores fundamentalistas na plataforma do Instagram. A partir dali, não parou de produzir conteúdo sobre o tema. Sua militância envolve a luta feminista dentro das instituições religiosas, tentando mostrar que não existe problema em uma mulher cristã ser feminista e levar bandeiras progressistas. Atualmente é estudante de Direito e mora em Recife. A gente acabou de ler sobre elas um pouco sobre elas, né? E agora nós vamos nos apresentar. Eu me chamo Sofia, tenho 15 anos, eu sou estudante de meio ambiente do primeiro ano A, aqui na escola do IF. Eu estou usando uma blusa azul, eu tenho cabelo cacheado, curto, alguns piercings, minha pele é parda, meu olho é castanho. Eu me chamo Carlos Gabriel, eu tenho 19 anos. Atualmente eu estudo aqui no campus, cursando o primeiro período de Engenharia Civil. Eu possuo cabelos negros, utilizo óculos, possuo olhos castanhos, pele de cor parda e estou usando uma blusa de cor preta. Olá, meu nome é Gabriela Nunes, tenho 14 anos, estudo na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, estou no 9º ano, estou usando uma blusa preta com uma calça preta, com uma blusa branca com preto, meu cabelo é longo, ondulado, tenho a pele clara. Olá, meu nome é Cristiane, eu tenho 14 anos, a cor da minha pele é parda, meus olhos são castanhos, meu cabelo é médio. E eu estudo na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima e eu estou no 9º ano. Bom, agora que nós nos apresentamos, eu vou pedir para a Eve e para a Carol se apresentarem também da mesma forma, por favor. Pode ir, Carol, pode mandar. Eu sou Caroline Sardar, tenho 25 anos, eu estou vestindo um casaco preto peludinho com uma corrente, o meu cabelo é castanho, eu tenho a pele branca, eu tenho uma franjinha até a sobrancelha e também estou de fone de ouvido, headphone. Meu nome é Evelyn, eu tenho 19 anos, eu também estou com uma blusa preta, de gola alta, uma regata, meu cabelo é preto, curto, e eu sou branca. Então, para a gente poder entrar no conteúdo sobre o feminismo, a gente vai começar por uma pergunta da Cris para as meninas. Como nasceu o feminismo no mundo e no Brasil? E quais são as principais conquistas para as mulheres até agora? Quer falar você, Evelyn, ou quer que eu fale? Essa é sua, pode falar. Então, a gente tem uma construção histórica do feminismo bem antiga. Desde a Revolução Francesa, que culminou na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão em 1789, a humanidade vem reconhecendo a importância de proteger o indivíduo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente teve ainda mais luta pela igualdade. Só que a gente teve uma fundação, digamos aí, uma iniciativa do feminismo após a Revolução Francesa com essa Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. A gente teve a Olympe de Gouges com a Declaração das Mulheres e da Cidadã, reivindicando direitos por igualdade e emancipação como eram os homens na época. A gente tem o feminismo sendo trazido para o Brasil a partir das promulgações dos nossos códigos civis.
A gente teve personalidades como a Nízia Floresta, que traduziu bastante material dessas feministas que estavam surgindo na França e na Inglaterra. Que a gente pode citar dois nomes pioneiras, né, do feminismo de primeira onda, que é a Olympe de Gouges e a Mary Wollstonecraft. Inclusive, no Brasil, a gente tem a Nízia Floresta, que foi uma das pioneiras a escrever livros relacionados ao feminismo e à educação das mulheres, direitos equânimes para as mulheres, a partir dos escritos da Mary Wollstonecraft. Então, a Mary Wollstonecraft começou a escrever a reivindicação do direito das mulheres ali na Inglaterra, e aqui no Brasil a gente tinha mulheres brasileiras traduzindo esses livros e esses escritos para trazer essa luta para o Brasil. Basicamente, o feminismo surge nessa luta pelos direitos iguais dentro das instituições. Depois que vai tendo toda uma movimentação histórica de outras feministas, de outros movimentos sociais que vão entrando e vão puxando essa luta por direitos civis para uma emancipação coletiva. Então, vai saindo do campo institucional, da legislação, dos códigos civis, e vai indo para outros campos, como casas de acolhimento, grupos de apoio, e a gente vai vendo outras formas de movimentação feminista. O que a maioria das pessoas conhecem é a luta pelos direitos civis, né? A gente tem a mudança na nossa Constituição, no Código Penal, a gente tem uma mudança bem grande na legislação, e dá até para a gente fazer, junto com a Eve, aí, né, tipo, uma linha do tempo de todas as conquistas que a gente teve ao longo dos anos. Mas, basicamente, em um resumo, a gente pode falar que o feminismo começa após a Revolução Francesa, que a gente tem a luta pelos direitos iguais para as mulheres e para os homens, que a gente tem a primeira vez essa classificação de cidadão, de quem é considerado cidadão, de quem tem direito ativo, quem que é considerado cidadão da pátria, quem que faz parte dos códigos civis. E aí que a gente começa a ver a movimentação das mulheres para serem vistas como cidadãs. Então é aí que a gente tem um início do feminismo. A Eve quer complementar com alguma coisa sobre isso? Não, a Carol falou absolutamente tudo. A gente poderia até elencar aqui as conquistas principais que normalmente a gente costuma ouvir, que é, por exemplo, o direito ao voto, que é um marco do movimento sufragista, que é o movimento de primeira onda, né? Foi assim que surgiu o movimento feminista propriamente dito. E eu acho que marca muito essa questão do começo, né, da introdução das mulheres nos direitos civis, que é justamente o direito ao voto. Demorou muito, muitas mulheres morreram em prol da luta, muitas mulheres foram presas, se esforçaram, deram suas vidas a essa causa. É muito importante a gente reconhecer que precisou haver uma luta, uma reivindicação muito grande por parte das mulheres para a gente conseguir conquistar e chegar no ponto que a Carol citou. Então, os primeiros direitos foram, relacionados aos direitos civis, né? Principalmente o voto, igual você falou. Sim, em questão de tempo, a gente pode citar logo a primeira conquista em 1827, que foi a conquista do direito ao estudo para as meninas. Ainda não era igual, não era o mesmo ensino, elas não recebiam as mesmas matérias que os meninos, porque elas não eram consideradas intelectualmente semelhantes aos meninos na época. Isso está escrito na Lei Geral, que foi promulgada em 1827. E depois a gente vai ter o acesso à faculdade, as mulheres poderem participar, né, das universidades em 1879. Só que aqui a gente está falando de mulheres brancas, né? A gente não está falando das mulheres negras que até então estavam sendo escravizadas e tentando a abolição da escravatura. Tinha movimentos sociais já existindo no Brasil de mulheres negras que estavam lutando pela abolição. Então a gente tem aí esse contexto também que é importante pontuar no nosso contexto de Brasil, né? A lei do ventre livre. Foi quando libertou essas mulheres, sim. Então, a gente estava falando agora de assuntos do que aconteceu no feminismo, né, até então. E a Gabi queria também falar sobre o que aconteceu na atualidade, não foi, Gabi? Eu gostaria de perguntar como vocês definem o feminismo na atualidade? Na atualidade, a gente define como a luta pela emancipação coletiva das mulheres do sistema patriarcal. Isso em todas as suas esferas, tanto no campo privado quanto no campo público. No privado, que a gente chama dentro de casa, nas tarefas domésticas, em questão de marido, filho, maternidade, até na questão pública, que é dos seus direitos civis, dos seus direitos políticos, nas suas questões de direitos trabalhistas, no seu direito a
universidade, tudo isso está envolvido dentro do feminismo, né? É um ponto também que a gente quer que as leis que foram nos dadas sejam aplicadas, porque nós temos uma lei que permite que a gente tenha o salário igual dos homens, a gente tem uma lei que permite que a gente não seja assediada, que haja uma punição para um assédio, para um estupro, só que quando a gente traz para a realidade uma lei para violência doméstica, a gente não tem essas leis aplicadas de forma rigorosa. Então, aqui no Brasil, a luta feminista ela culmina muito nisso ainda, a cobrança para que o judiciário ele aplique de forma correta os direitos que já foram conquistados antigamente para a gente, né? Então é basicamente como se nós estivéssemos tentando manter, né, esses direitos. A gente está basicamente trabalhando diretamente com as vítimas de violência que estão tentando fazer com que essas leis sejam aplicadas nas suas violências que elas estão sofrendo, mas que quando elas chegam numa delegacia da mulher, por exemplo, que é uma conquista das mulheres feministas, que foi uma luta das mulheres, dentro dessa delegacia essas mulheres são maltratadas. Não há treinamento, não há profissionalização, não tem mulheres policiais tratando ali, e quando tem, também estão maltratando essas mulheres. Então, basicamente, a grande maioria dos coletivos feministas que existem hoje, que inclusive eu faço parte, a gente acolhe essas vítimas de violência para tentar direcionar para a Defensoria Pública. Caso a Defensoria Pública não esteja fazendo todo o trabalho devido com aquela vítima, a gente tem as advogadas pro bono dentro dos coletivos. Então é basicamente uma busca pela emancipação dessas mulheres que estão sofrendo violência do sistema patriarcal, nas suas esferas no total, né? As mulheres que estão sofrendo assédio em trabalho, assédio no ônibus, as crianças que estão sendo abusadas dentro de casa, as violências domésticas que acontecem, os estupros que acontecem dentro de balada. A grande maioria das coisas que vocês podem imaginar que acontecem com violências em relação às mulheres, nos coletivos feministas a gente está lutando para combater. Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas novamente. Meninas, diante de todas essas conquistas que já foram citadas, o feminismo na sociedade atual ainda se faz necessário? A gente é correto afirmar que as mulheres já alcançaram um lugar na sociedade parecido com o espaço dos homens? Então, foi o que eu falei na questão anterior, né, na pergunta anterior que vocês falaram. A gente conquistou, a gente coloca entre aspas, porque é o que eu disse, não é aplicado quando a gente vem trazer para a realidade. A igualdade salarial é prevista pela Constituição, só que ela não acontece. Né? É uma realidade muito longe ainda. Então, foi tudo isso que a Carol falou. A gente quer uma emancipação coletiva para que a gente tenha equidade. A equidade é justamente a gente não ter que cobrar por aquilo que nos é de direito. Entende? Então, essa questão que a gente luta ainda hoje em dia, óbvio que o feminismo é muito necessário, porque se a gente deixasse para lá todas essas questões, se não tivessem mulheres aqui combatendo homens que são contra a gente e mulheres que também estão contra si próprias e as suas parceiras, né, de luta, vamos dizer assim, a gente ia voltar porque a gente era antes, a gente ia até perder os nossos direitos que nós já conquistamos e sermos tratadas novamente como seres secundários, porque era esse o papel da mulher. E ainda hoje tentam pintar isso novamente, que a mulher, ela, ainda assim, ela tem a obrigação de ser mãe, toda essa questão de maternidade compulsória, de casamento compulsório também, de pintar o casamento como algo maravilhosamente belo, como a gente tem que trazer para a realidade, saber que nem todos são. Então, assim, não há mais incentivo da mulher trabalhar, estamos voltando, estamos regredindo, por conta, a gente vai chegar nessa parte, mas acredito que por conta das instituições religiosas, estamos voltando a ver a mulher como único papel para dentro do lar, como único papel para uma mulher feminina, vamos dizer assim. Então, o feminismo ele tem que estar aqui para ele rebater novamente essas ideias e continuar deixando a mente das mulheres claras que essa não é uma realidade que elas precisam abaixar a cabeça e aceitar. Então, para mim, o feminismo ainda é muito necessário hoje em dia por conta dessas questões. Sim, eu concordo com a Evelyn também nessas questões e eu pontuo, né? Quem é que vai garantir os nossos direitos que vão estar já na legislação? Foi o que a Evelyn falou, existe o papel, mas a gente precisa garantir isso. Assim como existe o Código Penal e existem os advogados, a gente precisa que essas pessoas façam que a lei seja cumprida de alguma maneira. Então a gente precisa das feministas para garantir e ver como é que estão em funcionamento essas legislações. Eu posso até citar um exemplo. As feministas ficaram conhecidas por fazer uma campanha lá nos anos 80
sobre quem ama não mata, porque tinham várias repercussões de violências contra a mulher, de feminicídios, então as feministas ficaram conhecidas pelo lema quem ama não mata. A partir disso, de tantas campanhas que elas começaram a fazer, surgiram serviços chamados SOS Mulher para orientar as mulheres que sofriam violência. Depois disso, em 1985, a gente teve a primeira delegacia da mulher e, finalmente, a gente teve espaços especializados para atender essas mulheres. Só que para que ainda precisamos das feministas? Para que dentro dessas delegacias, essas mulheres sejam bem atendidas, esses profissionais tenham treinamento, que exista conscientização dentro da sociedade, que existam parlamentares que trabalhem também em conjunto com essas instituições e com serviços feministas, para que a gente conscientize e eduque essas pessoas que trabalham diretamente com vítimas. Então é como se a gente basicamente fosse as vigilantes ainda, sabe? Existe até uma frase da Simone de Beauvoir que fala: basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Então é importante que a gente se mantenha vigilante o tempo inteiro. Vocês podem ver de exemplo o que aconteceu no Talibã, com a ascensão do Talibã e com como os direitos das mulheres foram os primeiros a serem questionados no Afeganistão. Então a gente pode perceber que precisamos de mulheres feministas e também precisamos de mulheres feministas ocupando esses espaços que estão sendo, destituídos pelo patriarcado. Então é importante a presença das feministas para que a gente mantenha esses questionamentos na sociedade, porque senão quem vai questionar? Quem vai garantir? Quem que vai estar ali pelas vítimas, se não for a gente, né? Então, quem que vai estar conscientizando? Quem vai estar fazendo cartilha, ensinando como que é a violência, o que são os tipos de violência, quais são os ciclos de violência doméstica? Quem que vai estar fazendo isso? Quem vai estar procurando campanhas para conscientizar na televisão, nos postos de saúde? São todas essas questões que são as feministas que abordam, que levantam as pautas, que vão nas ruas, que vão na frente de posto de saúde, que vão fazer palestras, que fazem workshops. Então, a gente existe para resistir, basicamente. Inclusive, assim, como você falou, a gente existe para resistir, as feministas existem para passar essa mensagem, né, como você disse, e deixar bem claro que Gabriel não queria apanhar, ele estava com um sério medo de apanhar de vocês duas com essa pergunta, e... Inclusive, tanto você, indiretamente, mas a Eve mencionou sobre mulheres que não aceitam esses direitos, né? E por causa disso eu queria citar um trecho de uma letra. Dou pra seu T pão com mortadela e pras feministas ração na tigela. As minas de direita são as top mais bela, enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela. Sabemos que o antifeminista é uma bandeira política. O que vocês acham a esse respeito e dessa letra? Você ter falado do antifeminismo eu acho bem importante, porque pouca gente fala do antifeminismo como uma ideologia política, um método político. Eu não vou dizer que é uma ideologia, mas um método político, porque o antifeminismo ele existe desde o começo das ondas sufragistas. Então sempre houveram mulheres que se levantaram contra as mulheres. Então, assim, no começo, elas não queriam perder o cargo de donas de casa. Porque, assim, basicamente, para as antifeministas, ser dona de casa era ser tudo. Antigamente, né, quando as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto, elas pensaram assim, tem um grupo de mulheres lutando para serem independentes. Eu vou perder meu cargo de dona de casa, porque meu marido vai querer que eu trabalhe, meu marido vai querer que eu seja independente, e eu não quero isso. Então, o antifeminismo surgiu justamente por uma questão, eu vou botar uma palavra aqui para vocês entenderem de forma mais simples, por uma questão de inveja. Inveja de mulheres que estavam sendo bem-sucedidas e as outras não queriam se prestar esse papel. Então, assim, o antifeminismo ele surge como um método de alienação massiva. Ele é uma alienação massiva, ele trabalha com o psicológico das mulheres. Eles jogam uma mentira como se fosse uma verdade para que as pessoas acreditem nisso. Então, é um método que a gente precisa combater. Mas pode esse falar. antifeminismo, você acha que surge da mulher ou do homem, Eve? O antifeminismo. Então, o antifeminismo, ele era conhecido como antissufragismo, né? Logo quando começou a luta das mulheres em prol do direito ao voto. Ele começou com homens, com pensamentos masculinos, que levantaram a questão das mulheres elas não serem emancipadas. Logo após, as mulheres se juntaram a essa luta masculina. Então, assim, foi uma ideia masculina, mas muitas mulheres abraçaram a ideia dos homens.
Então, a princípio masculino, mas logo depois se misturou tudo. Tanto que nos Estados Unidos a gente tinha, tem um registro que fala que existiam 40 mil mulheres antissufragistas. E elas assinavam cartas, elas assinavam pedidos para que o sufrágio não fosse dado às mulheres. Então, assim, era uma luta que elas tinham uma rechaça muito grande pelo movimento feminista. E isso se mostra hoje. Só que hoje em dia a gente pode encontrar muito mais dentro da religião e dentro da igreja, porque a igreja acaba sendo a maior massa de alienação também, quando ela é usada contra aquilo que é o objetivo ideal dela. O objetivo ideal dela deveria ser pregar o evangelho para a salvação de todos. Só que a igreja está sendo vendida. E aí o antifeminismo entra dentro disso, justamente para conseguir lucrar. Piela. Deu para me ouvir? Não, travou para mim. Desculpa. A Carol também queria falar, eu interrompi ela. Desculpa, Carol. Ah, tá, eu ia falar assim sobre essa questão que você perguntou da música, né, da letra da música. Isso. A música ela é do MC Reaça, que foi um MC de extrema-direita que ficou conhecido por fazer essa música a partir do baile de favela, né? E, inclusive, eu fiz até um vídeo sobre isso, explicando a letra da música, que ele foi um MC que ficou conhecido por ter espancado a namorada, e depois disso ele tirou a própria vida, porque ele sabia, né, de todo o peso que ficaria essa imagem dele ter quebrado quase 8 clavículas dela, um negócio assim, 8 pedaços dos ossos dela, quebrou vários pedaços do corpo. E as pessoas usam essa música como se fosse algo legal cantar isso, e se fosse bonito propagar essa mensagem do MC Reaça. Só que não é, isso só mostra o que ele era e o que todas essas pessoas acreditam que é a esquerda, que são as feministas, e como isso só comprova o lado que essas pessoas estão, né? Porque é perigoso, tipo, é um MC que era perigoso, que fazia letras de músicas que incentivavam o ódio. Você pode ler a letra da música, ela é basicamente um grande discurso de ódio às pessoas de esquerda, cita nomes de candidatos de esquerda, fala sobre questões relacionadas, e chamar as feministas de cadela é bem complicado, né? Assim, a gente vê uma grande difamação por parte das antifeministas. Até a Eve estava citando a questão do antissufrágio, e o antissufragismo ficou muito conhecido por campanhas de difamação das feministas, por fazer cartões postais, fazer propagandas, todas relacionadas ao antissufrágio, demonstrando as mulheres feministas como mulheres fracassadas, frustradas, revoltadas, que não eram boas mães, que não eram boas esposas, que não ajudavam dentro de casa, que não ajudavam os filhos, que não ajudariam o marido, que o marido ficaria super responsabilizado pelas tarefas de casa, coisa que as mulheres ficavam. Então, basicamente, tudo que as mulheres faziam, eles criticavam nesses cartões postais e difamavam o movimento feminista, que na época era o movimento sufragista, que estava lutando pelos direitos civis das mulheres, desde o direito ao voto até mesmo a abolição da escravatura, que a gente estava citando, e também os direitos civis básicos, direito de estudar, direito de faculdade, direito de trabalho, que algumas ainda não podiam trabalhar porque passava do pai para o marido, então elas eram também mulheres de troca. Então é inclusive uma questão política, né, Carol? Toda essa questão... Muito. É um método político de extrema-direita. É a forma mais comum é difamar as feministas, né? Quantas pessoas vocês conhecem que têm orgulho de falar que são feministas? E quantas pessoas vocês conhecem que têm medo de falar que são feministas? Que as pessoas falam, eu luto pelo direito das mulheres, mas não me chame de feminista. Eu acredito nisso, mas por favor, não me chame de feminista. É um medo, todo mundo tem medo de ser chamado de feminista, porque ofensivo. Vocês acreditam que é algo pejorativo, que é um termo ruim, que é um xingamento, que atrela coisas ruins. Porque é uma semiótica, você olha para aquilo e você acredita que são mulheres revoltadas, que não têm sucesso, mulheres peludas, que estão com os seios de fora, correndo na rua, querendo abortar. E no fim não é nada disso, né? Tipo, olha pra mim e pra Eve, né? Nós somos pessoas completamente tranquilas. Totalmente. E aproveitando o engajamento aqui, eu queria perguntar para Carol. Carol, quando que você decidiu ser feminista? Como que foi que surgiu essa ideia?
Eu falo já falei sobre isso em alguns podcasts. Antes de ser feminista, eu não me identificava com o feminismo. Eu já fui da ala das pessoas que achavam que o feminismo era algo ruim, que era uma cartilha ideológica e coisas do tipo. Só que até foi o momento que eu sofri uma violência sexual. E não vou citar, né, o que foi, porque eu sei que muitas pessoas podem ter gatilho, mas eu sofri uma violência sexual. Fui denunciar no dia seguinte na Delegacia da Mulher. E eu fui culpabilizada, eu fui hostilizada, me trataram mal, saí dali me sentindo um lixo. E eu conheci o movimento feminista a partir daquela vivência que eu tive de sair de uma delegacia me sentindo injustiçada e sentindo que tinha um sistema que estava apoiando o homem que tinha feito aquilo comigo. Então eu vi o cara andando tranquilamente, livremente, abusando de outras meninas e eu não conseguia seguir a minha vida. Eu estava sem rumo, sabe? Então eu fui na internet, procurei sobre vítimas de abuso que não tinham conseguido justiça e eu encontrei coletivos feministas que acolhiam essas vítimas e que davam auxílio psicológico e jurídico para essas vítimas. E eu fui uma dessas vítimas. Infelizmente eu não tive justiça, não consegui justiça para mim, mas foi algo que me motivou a entrar dentro de coletivos e apoiar outras mulheres, porque eu acredito que se não fosse o feminismo na minha vida, naquele momento que eu mais precisava, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês, provavelmente eu já teria desistido e não estaria tentando ajudar outras mulheres a aguentar esse sistema que nos oprime diariamente. Então foi meio que uma vivência, eu sei que muitas feministas não passam por isso, elas entram pela empatia mesmo da situação, mas no meu caso foi realmente por uma vivência minha que eu encontrei respostas dos meus problemas e das minhas questões dentro do movimento feminista. Foi onde eu tive acolhimento. Não sei como foi com a Eve, mas eu sei que a Eve é pela questão empática bastante. Se a Eve, inclusive, quiser falar. Eu já fui um pouquinho carente. Eu cresci numa família conservadora. Eu nasci na igreja. Então, para mim, essa questão do feminismo é uma coisa muito longe. Eu sempre ouvia, por exemplo, é a luta pelos direitos das mulheres. Como muita gente ouve, eu sou feminista porque eu sou a favor da luta pelos direitos das mulheres, então eu sou feminista. Era basicamente isso que eu entendi. Então, eu ouvia nas aulas de história, tipo, muito raso, né? Só sobre essa questão. E eu achava que o natural e o real papel da mulher era o que era pregado para mim, que é justamente cuidar da sua roupa se você vai ser assediada. Isso nunca entrava na minha cabeça, mas era colocado para mim. Então, eu achava que aquilo era o certo, mesmo não concordando. Então, era cuidar da sua roupa, não fique com muitas pessoas, senão você vai ser mal falada, né? Seja recatada, seja aquilo. Eu sempre tive essa educação. Até que no ano de 2021, comecinho do ano de 2021, eu estava passando no TikTok e eu vi uma influenciadora dizer que era impossível uma mulher ser feminista cristã. Eu falei, o quê? Impossível? Mas não tem como isso é impossível. Aí, gente, foi quando eu comecei a entrar nessa questão de realmente estudar a teoria. Porque eu entrei com um debate com essa menina e eu vi que eu não estava preparada. Eu falei, mas eu tenho certeza que eu estou certa. Só que eu não estou conseguindo repassar isso para ela. E aí eu comecei a estudar a fundo. E foi aí que eu tive a maior certeza do mundo que eu era feminista, eu sempre fui feminista. Eu só não entendia o que era o movimento e nem como pregar ele. E aí, a partir disso, eu comecei a ver, né, que o discurso que eu recebia, muitas mulheres recebiam, caíam e eram enganadas. Eu falei, eu tendo consciência, não vou mais deixar que aconteça. Então, eu comecei a estudar, foi aí que eu conheci a Carol, conheci algumas meninas, e a gente está aí desde o começo do ano passado, fazendo toda essa questão, todo esse trabalho na internet, para justamente desmentir todas essas informações que a galera traz, principalmente dentro do meio fundamentalista, sobre o movimento feminino. Eve, mas tu não acha que é uma contradição da sua fé? De forma nenhuma. Eu acho que não tem nada mais aliado à minha fé do que ser aliado à luta dos direitos das mulheres. Porque é muito simples. Quando a gente vai pegar a essência do Evangelho é Cristo. É a vida de Cristo, foi o que Cristo fez. E Cristo, para mim, é a imagem mais linda do que se deve ser. Para mim, ele é o exemplo mais perfeito de como tratar as pessoas, de como ser com as pessoas. Então, para mim, a minha fé é embasada em Cristo. Claro que eu acredito na Bíblia fielmente, porque eu sou cristã, mas o Evangelho para mim é Cristo. Eu não vejo a igreja fazendo o papel que Cristo fez. Eu vejo a igreja fazendo o contrário do que Cristo fez.
Então, o que Cristo foi? O que ele fez? Ele lutou pelos direitos das mulheres, não só pelos direitos das mulheres, mas de todas as pessoas que a sociedade escrachava. Então, quando a gente vai pegar a teoria de Cristo, naquela época, as mulheres elas não podiam nem ser consideradas testemunhas confiáveis. Se elas fossem testemunhas de um assassinato, por exemplo, nada servia o depoimento delas, porque elas eram mulheres. Era simplesmente isso. Não se podia falar com uma mulher casada no meio da rua, absolutamente nada. Quando Cristo veio e quebrou todos esses padrões, ele conversou sobre religião com uma mulher samaritana casada. Quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que viu ele foi espalhar que ele estava vivo, né, que ele ressuscitado, foi uma mulher. Ele curou uma mulher. Ele livrou uma mulher de ser apedrejada por um dos pecados mais terríveis naquela época, que era o adultério. Ele incentivou uma mulher a buscar o estudo. Então, eu não consigo ver que esteja desatrelado o que Cristo foi, a luta que Cristo teve como um grande revolucionário aqui, e a luta dos direitos das mulheres. Para mim, eles não são antagônicos, pelo contrário, eles se completam. Porque um mostra a verdadeira face do outro. Então, para mim, é muito simples, é muito fácil coadunar esses dois. Inclusive, essa pergunta em especial, quem trouxe foi a Gabi, e ela tinha algumas opiniões sobre. Se você quiser falar, inclusive, para a Eve... É porque meio que... Briguem. Olha, é porque meio que quando você fala em uma cristã ser feminista, meio que você está indo contra a igreja. Tem essa certa polêmica. Então, é um assunto, assim, que é um pouco difícil de falar sobre. Mas pode perguntar. Eu acho tranquilo, pode perguntar. Eu bati o queixo aqui, desculpa. Não, mas é porque, em especial, ela queria... Eu acho que a gente, inclusive, trouxe a Eve, em especial, porque houve essa pergunta, né? E é bem interessante ter uma cristã falando sobre o feminismo e sobre ser feminista. É porque, assim, normalmente, quando me é questionada essa questão, eu que refaço a pergunta, tipo, por que não pode uma feminista ser cristã? Não é porque pode, é porque não pode. Entendeu? E aí eu gosto de trazer alguns argumentos, porque normalmente, hoje em dia, aqui no Brasil, existe uma obra literária que embasa a argumentação antifeminista, né? É uma obra que é muito conhecida e que normalmente as meninas que vêm com esse questionamento tiraram esse questionamento embasado desse livro. Então, é muito simples descascar esse livro inteiro. E aí, por isso que eu gosto de saber por que não pode. Porque quando vem uma argumentação embasada no livro, normalmente desse livro, eu falo que eu não vou fazer propaganda aqui que ninguém está me pagando, então, normalmente é muito fácil a gente deixar. Por isso que eu queria saber se tinha algum ponto específico. Eu acho que o principal ponto, não só para a Gabi, mas acho que para algumas mulheres cristãs, são alguns ideais do feminismo para alguns ideais do cristianismo. São alguns ideais que se diferem um do outro. Acho que esse é o principal ponto de divergência entre os dois. Certo, mas aí você poderia me questionar, porque eu posso explicar caso eu entenda, né, da questão que você está querendo saber. Então, o feminismo apoia a descriminalização. Desculpa, pera. A descriminalização. A dicção falhou um pouquinho, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Do aborto, contudo, o aborto é um pecado para os cristãos, certo? Como você lida com essa contradição? Muito simples. A gente vai começar com uma frase que todo mundo conhece, que é: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Na nossa Constituição hoje existe a separação do Estado e da Igreja. Então, quando vai pensar na divisão do Estado e Igreja, a gente tem que colocar esses ideais dentro. Como, por exemplo, o aborto, para mim, não é uma pauta religiosa. Não é uma pauta para se discutir dentro da Igreja. Ele é uma pauta para se discutir na sociedade. Ele é uma pauta social, porque ele é saúde pública. Então, a Igreja, ela não pode se meter para querer estar ali na fomentação de uma lei. Eu, como cristã, acredito que seja pecado. Óbvio que eu acredito que seja pecado, porque, para mim, a vida começa na concepção. E só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Mas quando a gente traz para uma questão social, eu não posso
usar esse argumento para querer que isso vire uma lei, porque nós temos dentro da nossa sociedade pessoas ateias, pessoas agnósticas, pessoas de diversas religiões que podem não considerar o aborto um pecado, então o aborto é pecado para mim. O que é que eu tenho que fazer como uma mulher cristã? Não abortar, até porque se o aborto ele for descriminalizado, ele não será obrigatório. Então, de nada mudará na minha vida, se bem que 56% das mulheres que abortam no Brasil hoje são católicas e 24% evangélicas. Então, a maioria das mulheres que abortam são cristãs, levantam a bandeira de Cristo. Então, isso é um pouco contraditório, porque as que mais condenam são as que mais utilizam. Então, assim, eu acredito que como uma mulher cristã, não devo incentivar, pelo contrário, eu acho que eu devo ser um apoio para essa mulher. Eu devo falar para essa mulher, olha, você realmente não tem outros condições, realmente essa é a única opção que você tem. Na minha visão, o cristão ele deve fazer isso, ele deve acolher, ele deve tentar convencer, mas a gente não deve ser a favor que seja imposto para outra pessoa, porque a nossa moral condena. É a nossa moral, ela é aplicada para nós e para outra pessoa quando nos perguntam, mas ela não pode ser não pode ser usada para ser fomentada por uma lei, por exemplo. Esse argumento religioso ele não pode ser usado. Então, quando a gente pensa numa questão social de mulheres morrendo a rodo todos os dias por conta do aborto clandestino, é uma questão de humanidade você pensar nessas mulheres. Porque hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas eu subo muito em debate com pessoas fundamentalistas e eu escuto elas dizendo que preferem que a mulher morra junto. Então, assim, isso não é ser cristão. Isso não é refletir Cristo. Refletir Cristo é acolher essas mulheres e tentar fazer com que elas mudem de ideia de forma voluntária. E não obrigar elas a terem algo que elas não querem. Então, para mim, você ser contra a descriminalização do aborto é automaticamente você ser a favor que essas mortes se perpetuem até sei lá quando. Né? A morte dessas mulheres continue acontecendo. Então, a minha posição como cristã em relação ao aborto é essa. Só que assim, você tem essa visão como cristã e como feminista. A Carol talvez tenha outra, né? Então são várias visões que podem ter tanto sobre o aborto quanto sobre o feminismo. E a gente sabe que existem várias vertentes. Algumas que condenam coisas, outras que não condenam, que permitem e não permitem. Existe alguma mais relevante, talvez inclusive sobre o aborto ou sobre o feminismo no geral? Existem as mais relevantes que vocês possam nos contar? Em que sentido? Eu acredito que as principais, as vertentes principais do feminismo. Ah, tá, sim. Nós temos as correntes filosóficas. Tem o feminismo liberal, que é o mais conhecido, que é o que as pessoas veem na mídia, que é o feminismo branco, que lida, né, com as questões dos direitos civis. A gente tem o feminismo marxista, que a gente também chama de feminismo classista, que acredita que a opressão está na propriedade privada e nos meios de produção, então acredita que a solução é a abolição do capitalismo. Tem o anarcofeminismo, que acredita que a opressão está na existência de poderes dentro da sociedade, que é o feminismo ligado com o anarquismo. A gente tem o feminismo negro, que é focado nas questões das mulheres negras. A gente tem o feminismo islâmico, que, como eu estava falando antes, a gente tem mulheres que precisam de direitos dentro do Islã. Então, precisamos de mulheres vigilantes em locais onde tem o islamismo, assim como existe o feminismo cristão, que daí é o feminismo onde tem as mulheres cristãs que cuidam dessa questão da opressão dentro do cristianismo. A gente tem feminismo indiano, feminismo asiático, feminismo radical, que é conhecido por Radfem, né? Muitas pessoas conhecem também, que é o feminismo de raiz. Tem também feminismo indígena, que é muito forte. O feminismo indígena é bem forte aqui no Brasil. Tem bastante correntes, principalmente aqui no Brasil a gente conhece principalmente o feminismo marxista, o feminismo indígena e o feminismo afro-latino-americano. E algumas também são as feministas radicais. São 4, assim, mais fortes no nosso país. Eu acho que, assim, são muitas uma visão diferente, né? São muitas vertentes, muitas. Mas eu acho que a que mais conhecida é a Radfem, né? As radicais, que as pessoas mais falam sobre. É também o que mais causa polêmica nas pessoas, né? Porque são as que buscam a solução na raiz do problema. Por isso que elas são chamadas de radicais, né? Por causa da raiz e não porque elas são extremistas. Muitas pessoas acham que é pela questão extremista. Mas é mais pela questão que elas tentam achar a raiz do problema. E como resposta, Simone de Beauvoir trouxe que é o sexo biológico. Então elas tentam abolir o gênero
e abolindo o gênero, a gente vê algumas questões que acabam conflitindo direto com outras teorias que abordam o gênero, que daí são as teorias da Judith Butler. O que a gente sempre fala é que esse feminismo ele tem uma base, que é a emancipação coletiva das mulheres. Só que cada grupo vai entender como é que você vai se emancipar. Por exemplo, o feminismo negro entende que só vai haver a emancipação das mulheres quando o racismo acabar. No feminismo cristão, a gente entende que só vai acabar quando o machismo de dentro da igreja acabar. No feminismo trans, quando a homofobia acabar. Então, cada grupo de mulheres vê uma forma que são oprimidas, né, no caso, elas se identificam com uma forma de opressão e elas tentam lutar para combater aquela opressão. Por isso que existem tantas vertentes. Mas eu não acho que seja inválida, sabe? Pode existir tantas. Eu também não acho que, porque tem muita gente que fala, se o feminismo é tudo, ele não é nada. Não concordo. Eu acho que se ele é tudo, ele tem uma grande potência, sabe? Ele tem grandes vertentes justamente para poder atingir todos os tipos de pessoas. Então, ele ser tudo, ele é tudo. Entendeu? Então, para mim, é muito simples. Só que assim, é diversificado, né? A gente tem... Eu posso fazer até uma analogia que eu geralmente faço para as pessoas entenderem o que poderia ser o movimento feminista. É como se fosse um grande colégio e a gente tem salas de aula onde cada sala de aula está tentando descobrir como derrubar o diretor. Então, cada sala de aula está tentando defender... Tipo, a gente tem a sala de aula das pessoas que são as feministas liberais, a gente tem a sala de aula que são as feministas classistas, a gente tem a sala de aula que são as feministas radicais, a gente tem as feministas cristãs. Então, cada sala de aula tem um pensamento diferente sobre como é que vai derrubar o diretor. Então, o diretor é o patriarcado. Então, como que cada sala de aula vai se dialogar? Como que a sala das feministas radicais vai dialogar com as feministas trans? Então, como que essas salas vão conversar sobre opiniões completamente diferentes para acabar com o mesmo diretor? Então, é basicamente essa analogia que é interessante vocês entenderem de correntes filosóficas. São várias salas de aula com opiniões completamente diferentes, teorias completamente diferentes, mas que podem até de vez em quando ter uma coisa que se parece entre si para derrubar o diretor da escola. Então é basicamente... elas têm o mesmo objetivo, que é derrubar o diretor da escola. Só que, por exemplo, como você falou, as radicais, a gente vê muito que são elas sendo contra as mulheres trans, porque supostamente para elas não são mulheres de verdade. Então, tem dentro do feminismo essa luta, essa coisa de... As transexuais, primeiro, que são, muitas vezes, talvez, né, excluídas desse meio. E homens que também não sei se podem entrar sempre, né? Mas especialmente com as transexuais. Há isso muito forte? Ou vocês acham que é uma coisa que vai acabar logo? Tem muito forte por conta da teoria que elas acreditam fielmente, né? Elas são feministas que se consideram materialistas, então elas vão pela questão histórica do que nós temos de material realmente histórico, então elas vão fazer toda uma análise do androcentrismo na sociedade, do falocentrismo, então por isso que tem muitas essas questões das feministas radicais não aceitarem nenhuma pessoa que possua pênis dentro da corrente filosófica feminista delas. Não é só com a questão das mulheres trans, é realmente com todas as pessoas que possuem pênis, desde os homens até as mulheres trans. E aí que tem um grande problema, porque a gente vê que outras feministas como eu, Eve e outras que estão no movimento não concordam com isso, porque a gente acredita que isso faz parte da opressão do patriarcado. Só que nós somos vistas daí como pós-modernas, até mesmo algumas vezes como liberais, por a gente perceber que as mulheres trans sofrem opressões semelhantes a que nós mulheres cis sofremos, só que de outra percepção, pela transfobia, não pela misoginia que a gente sofre, é pela transmisoginia que daí se fala. E as feministas radicais muitas vezes pararam na teoria de Simone de Beauvoir de 1950, e a gente já se atualizou dessas teorias com a Judith Butler e outros estudiosos que percebem gênero de outra maneira. Então, tem bastante treta dentro do feminismo nessa questão de gênero, porque cada lado entende de uma maneira diferente o sistema que a gente vive hoje. Então, enquanto as feministas radicais veem que o gênero é opressão, a gente vê que o problema nas pós-modernas, que é Judith Butler e todas essas, é que existe o binarismo de gênero, que daí é o homem e a mulher, o feminino e o masculino. Então, tem bastante isso de treta entre as teorias, realmente.
o feminismo é um movimento de mulher para mulher. Mas e para nós homens, a gente pode assumir algum papel dentro dessa luta? E se assumir esse papel, chega a ser um papel que traga alguma relevância para essa luta? Rapaz, eu tenho alguns pensamentos bem diferentes. Vocês podem ser pró-feministas, vocês não podem se denominar feministas, porque falam que é uma luta para as mulheres. Mas eu acredito que seja fundamental que os homens eles sejam aliados da luta, que recebam títulos, justamente porque a gente luta contra algo que foi criado por vocês, sabe? Não estou dizendo individualmente sobre cada um, mas o patriarcado é formado por homens, pela supremacia masculina. Então, ter homens aliados à causa, aliados à luta, e ver que eles entendem justamente o significado e a importância da luta feminista é extremamente importante para a gente. Então, vocês não podem, mas como deveriam ser aliados, vocês têm sim essa classificação de pró-feminista, vocês não seriam assim, homem feminista, tem esse nome pró-feminista. Então, eu acho que é muito importante que os homens sejam aliados, sim. E eu concordo com a Eve. Eu ainda digo que se os homens não forem feministas, a gente não vai conseguir tirar o patriarcado. Se eles não atuarem junto com a gente, tentarem encontrar os problemas da sua própria masculinidade, descobrirem problemas da sua própria saúde mental, questionarem o patriarcado que existe hoje, quem vai sofrer são as mulheres. Então, como é que a gente vai solucionar a raiz do problema se os homens não se olharem e não se perceberem dentro dessa estrutura? Então é importante que os homens entendam o feminismo para entender onde eles estão nessa estrutura e como que eles estão oprimindo as mulheres para que eles não oprimam. Porque muitas vezes a gente vai buscar por soluções nas mulheres, a gente vai buscar por soluções para as mulheres, só que na verdade às vezes a gente tem que estar olhando por que os homens estão fazendo o que eles estão fazendo. Tem até uma conhecida feminista radical, que é a Andrea Dworkin, que ela fez uma frase que ela falou assim: eu duvido que vocês conseguem ficar 48 horas sem estuprar uma mulher. 48 horas. Ela fez um teste, um desafio. E ela falou assim, 48 horas. A gente pode acabar com o feminismo em 48 horas se vocês não estuprarem mulheres. Só que isso não vai acontecer. Porque, infelizmente, vão ter os estupradores, eles vão continuar fazendo, eles vão continuar abusando, eles vão continuar importunando. E o feminismo vai ter que estar aí. Então, o papel dos homens é literalmente esse. Entender aonde eles estão nessa estrutura, como eles estão oprimindo, o que é assédio, o que é violência, porque eles também precisam saber o que é isso para não fazer. Homens precisam saber o que é consentimento, homens precisam saber o que é violência, homens precisam saber o que é o não, né? A gente tem que ter essa conscientização focada nos homens, porque as mulheres sabem já dizer não, as mulheres já estão aprendendo que não é não, mas os homens não. Então, a gente ainda precisa de homens entendendo o feminismo, estudando o feminismo, acompanhando feministas, para que eles se desconstruam, parem de violentar mulheres. Porque é assim que a gente vai conseguir que o feminismo tenha essa eficácia, com os homens percebendo o seu papel dentro dessa estrutura que oprime as mulheres. Eu concordo com vocês e eu acho também que o ponto principal do homem ser contra esse movimento feminista é o homem não saber de fato valorizar uma mulher, né? Porque dentro de casa, esse primeiro ensinamento para um homem deveria ser passado dentro de casa. Você tem que saber valorizar uma mulher, ser educado. Uma mulher diz não é não. Não são ensinamentos que hoje são passados dentro de casa, não é? E muitas vezes... Passados justamente o contrário. O homem tem ensinados a ser macho, né? O homem é macho alfa. É o homem que pega várias vezes, o homem que é macho é o que manda na mulher, é o que sustenta a casa. O homem que é macho é aquele que não chora, é aquele que não desiste nunca, é aquele que não pode falhar. Então, o próprio patriarcado, o machismo que vem junto dele, ele também é prejudicial para os homens. Porque faz com que eles tenham essa falsa ideia de ser homem, de ser macho, que toda a responsabilidade é em cima de você. Você tem que sustentar a sua família, você tem que sustentar seus filhos, você não pode ser feminino de forma alguma, você não pode usar rosa, você não pode chorar, você não pode gostar de filme de drama, porque senão você é mais menininha. Então, isso o feminismo também destrói. O feminismo também vem para mostrar que os homens, eles podem fazer o que eles quiserem também. E essa questão de ser macho é muito relativa. Então, assim, às vezes ser macho não é bom. Porque o ser macho que a gente entendeu, ele é justamente esse homem bruto. Esse homem que quer mandar nas coisas e que não deixa a mulher ter nenhum espaço ali. Então, muitos meninos, eles são ensinados assim ainda desde hoje. Você tem que ter uma esposa e quem vai mandar na casa é você. Quem vai mandar nos seus filhos é você também, você decide sobre a vida dela.
Então, o feminismo ele vem também para ajudar os homens. Então, é muito importante que eles estejam junto com a gente. É aquilo que a gente às vezes até pergunta para homens, né? Se eles são afetados pelo feminismo em todas as questões. Então, A gente sempre fala, só os homens violentos. Os homens violentos são os que mais se afetam com o feminismo, são os que mais reclamam, são os que mais tretam, principalmente os agressores, abusadores de mulheres. Eles odeiam as feministas. Pode ter certeza que eles odeiam muito a gente. Eu também, porque a gente prega educação sexual e normalmente, né, a gente tem um dado da Agência Brasil que fala que 77% dos abusos infantis acontecem dentro de casa. Então, ou pelo pai, ou pelo avô, pelo tio, por algum homem que está ali, né, perto dessa criança. Então, quando a gente fala sobre educação sexual, é bizarro. Eles ficam com ódio. Eles ficam dizendo que a gente quer tirar a inocência das crianças e que, em algum momento, aquela criança vai ter consciência para denunciar. Então, é muito estranho quando a gente vê um cara que ele fica com tanta raiva quando a gente vem falar sobre isso. Eu, particularmente, As pessoas odeiam a Lei Maria da Penha, né, amiga? A gente vê muitas pessoas odiando a Lei Maria da Penha, falando que é uma lei ridícula, que não precisava existir essa legislação. A gente vê pessoas criticando a lei do feminicídio. A lei do feminicídio tem gente falando que é privilégio. Uma mulher ser assassinada de forma hedionda, tem gente que diz que é privilégio. Bacana. bom, é verdade, né? E hoje em dia também as pessoas ficam julgando as mulheres, das roupas. Não pode usar calça rasgada, short curto. Na verdade, não tem que ensinar as mulheres a ser. Tem que ensinar os homens a respeitar as mulheres. E isso eles não fazem. Eles não fazem. Eles culpabilizam a mulher pela roupa, mas não culpabilizam o homem por olhar, né? Tem até um versículo da Bíblia que eu acho que a Eve deve saber que fala pro homem arrancar o próprio olho se estiver olhando pra mulher. Negócio desse tipo, né, amiga? Você arranca o seu próprio olho, porque só de você olhar, você também já vai estar em pecado. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão, é muito interessante a gente ver que os homens, eles incentivam esse discurso. Ou seja, não, mas foi porque ela me provocou. Olha a roupa que ela estava usando. Isso é instinto do homem. Isso é natural do ser humano, né, do homem masculino. Então, eu já vi um moço ele postar justamente, era uma lista do que a mulher deveria fazer para evitar ser estuprada. Aí tinha um comentário, justamente esse comentário que você falou aí, que não é as mulheres que precisam aprender a como evitarem o estupro, mas é assim, ensinar os homens a não estuprar. Aí ele falou que isso era biológico do homem, que isso era da natureza do homem ser animalesco. Então, não, a gente deveria ensinar as mulheres a como se prevenir do que os homens a não fazer. Sim, é verdade. Bom, na sua opinião, há preconceito de gênero no mercado de trabalho e no âmbito da política no Brasil? Bastante, principalmente com mães. Nossa, eu vou te falar, principalmente com mães. Mulheres que são mães solo, são as que mais sofrem no mercado de trabalho. Primeiro, porque elas não têm vaga de creche. Segundo, porque eles não querem contratar, porque eles perguntam quem que vai ficar com o filho. Daí muitas não são contratadas. Daí até mesmo mulheres que são contratadas, eles já perguntam: qual foi tua última menstruação? Para ter certeza que você está em dia com a sua menstruação e que você não está entrando grávida na empresa. Porque muitos não querem contratar mulheres porque mulheres engravidam. Eu já escutei isso de mulheres que não contratam outras mulheres porque elas engravidam e pegam licença maternidade. Então a gente vê que muitas pessoas preferem contratar homens porque eles acreditam que tem alguém para cuidar do filho deles. Mas não contratam mulheres porque eles acham que as mulheres não vão ter marido para cuidar, ou um parente para cuidar, ou que vão engravidar e causar algum custo a mais para a empresa, não conhece a legislação da licença maternidade. Então a gente vê muito problema, principalmente com mães solo, porque essas mães, elas têm dificuldade de conseguir trabalho, as pessoas não querem ficar com os filhos, não tem rede de apoio. Então as pessoas, quando elas são contratantes, eu já trabalhei também em empresas onde eu contratava funcionários e eu já ouvi de RH falando: cuida porque pode ter filho, não sei o que, escolhe funcionário sem filho, e isso é problemático, porque daí a gente vê muitas mães, donas de casa, que cuidam dos seus filhos, líderes das suas casas, que não têm trabalho, que não têm renda. Então, muitas das vezes a gente recebe até pedidos de ajuda no coletivo, pedidos de socorro, de mães que não conseguem trabalho, ou que foram demitidas na pandemia. Do índice de desemprego na pandemia, a gente viu um monte de mãe sendo
desempregada. Então, eu vejo, principalmente, nós mulheres sofremos muito nesse aspecto da maternidade em relação aos empregos. Primeiro, que eles acham que a gente vai engravidar, que a gente vai sair do nada da empresa, que a gente vai pegar licença maternidade, que eles vão pagar mais por causa da licença maternidade, que não é verdade. Então, a gente sofre muito com essas questões que as pessoas não acolhem corretamente as mulheres dentro das empresas. Como a Eve falou antes, tem papel? Tem a legislação? Tem. Mas quem está garantindo isso, fiscalizando para manter com que isso seja feito? Não tem. Então, quem mais se ferra dentro do mercado de trabalho são as mães. E no âmbito da política, a gente vê que esses números também são absurdos, porque atualmente na população brasileira, a mulher representa cerca de 52,2% da população. E quando a gente traz esses números para a política, esse número também tem uma desigualdade absurda. Na Câmara Federal, as mulheres representam cerca de 15%. Quando a gente traz para o Senado, esse número cai ainda mais, cerca de 12%. Nas eleições do ano de 2020, 900 municípios do Brasil não elegeram nenhuma vereadora mulher. Então, a gente vê que a desigualdade entre homem e mulher na política, no mercado de trabalho, seja em qualquer área, ela é visível, não enxerga quem não vê, né? E acho que isso é uma coisa que precisa mudar, e o movimento feminista é um movimento que está aí para isso e que necessita de ajuda. A Tia acabou de lembrar de uma coisa muito importante aqui. Carol, como candidata a deputada estadual lá em Santa Catarina, o que você tem a dizer sobre isso? Então, aqui no nosso estado a gente tem bastante índices de feminicídio, de mortes contra mulheres, contra crianças, desaparecimento de criança, violência, muitas coisas do tipo. E a gente tem também bastante repressão em relação às mulheres que entram na política. Aqui no meu estado, por exemplo, a gente tem candidatas que querem tirar a cota de mulheres na política, que mesmo seja uma forma de integração de mulheres dentro da política. Tem mulheres que querem tirar a cota feminina da participação política. A gente tem mulheres que estão aqui fazendo legislação para perseguir outras mulheres que querem já ter acesso ao aborto seguro e legal, como a gente teve o caso da CPI do aborto aqui em Santa Catarina. Acho que vocês estão cientes, né? Da CPI que está investigando uma menina de 11 anos que foi vítima de violência sexual e fez um aborto garantido pela Constituição, tudo certinho, mas que agora os deputados aqui estão perseguindo essa menina para investigar como é que foi feito esse aborto legal e seguro. Aqui a gente tem bastante problema, como eu falei, do feminicídio. A gente tem tentado combater com os movimentos feministas, só que o estado que eu moro, pelo menos, né, eu moro em Santa Catarina, é um dos estados mais conservadores do Brasil. Então aqui a gente tem bastante crime com arma, bastante armamento. Eu moro do lado de Jaraguá do Sul, então tem 4 armas por metro quadrado, basicamente assim. Cada pessoa tem uma arma, são pessoas que têm CAC, coisas do tipo. Então a gente tem muita violência contra a mulher e contra a criança no meu estado, porque a gente é um estado muito conservador, muito mesmo, assim. Então as pessoas andam armadas, existe uma violência armada muito grande. A gente até tem rede de patrulha de violência doméstica e tudo, mas ainda não é o suficiente, falta investimento. E a gente tem políticas antifeministas no meu estado, né? Então são mulheres que estão dentro da política lutando contra os projetos que a bancada feminina está tentando pleitear. Então é isso que mais afeta dentro da política, são as pautas que são trazidas dentro pelas antifeministas, né? São as próprias mulheres, basicamente. Porque atrapalha as mulheres. Lutando contra si mesmas. A gente teve até aqui em Santa Catarina o Gessé Lopes, que foi um deputado homem, que convidou o marido da Maria da Penha para contar a versão da história dele, para saber qual que era o lado dele da história, para ter surgido a lei, né? Então, a gente tem bastante violência. É uma forma, na verdade, que eu posso dizer de violência psicológica com as mulheres em Santa Catarina, com as catarinenses. De tipo, nós estamos ouvindo os agressores de vocês. Nós estamos dando espaço para os agressores de vocês. Eles trabalham muito com esse medo, né? A gente vê muita violência política. O surgimento da lei da violência política contra mulheres foi uma luta conquistada pelas feministas no ano de 2018. Então, a gente teve muitos casos de violência contra mulheres fora do meu estado, que eu posso citar, inclusive, a Manuela Dávila, a Maria do Rosário,
a Isa Pena, a Sâmia Bonfim, a Thalíria Petroni, todas são mulheres de esquerda, feministas, que lutam pelas nossas pautas e sofrem violência política diariamente. A Manuela Dávila, ela tentou várias vezes entrar na política e todas as vezes ela foi ameaçada de morte. Aqui em Joinville, eu moro numa cidade onde nós tivemos a primeira vereadora negra eleita no ano passado, né, em 2021. E essa vereadora negra, ela não conseguiu se sentir segura, porque ela recebia ameaças de morte, a gente teve que fazer atos pela vida dela, ela teve que contratar seguranças, porque ameaçavam ela, por simplesmente ser uma mulher vereadora negra, num dos estados mais conservadores do país. Então, tudo isso mexe muito na política, né? As políticas para as mulheres. Como que nós vamos entrar na política? Como que nós vamos ocupar esses espaços se a gente sofre violência? Colocaram um carro de polícia na frente da casa da Manuela durante um tempo, um tanque da polícia militar. Então, assim, são várias questões que é para causar medo na gente, para a gente não estar na política, para a gente não lutar pelos nossos direitos. E tudo isso a gente está tentando combater, né? Carol, você falou que em Santa Catarina é um lugar bem conservador. Eve, em Pernambuco também é assim? A nossa deputada estadual de Pernambuco, ela é aliada ao Bolsonaro, ela é bem conservadora também. E ela, inclusive, eu acho que vocês também sabem, porque foi um caso que foi bem famoso na internet, foi uma menina de 11 anos que engravidou do tio por conta de estupros, né? E aí essa menina também teve direito ao aborto seguro e legal, protegida pela Constituição. Foi por abuso, né? Foi por estupro, ela era uma criança. E aí não quiseram abortar, os médicos da cidade dela não quiseram praticar o aborto. Então ela veio para Pernambuco, ela veio para Recife em específico, porque o médico daqui aceitou fazer o procedimento dela. Então a deputada daqui fez uma convocação, vazou o endereço do hospital, que essa menina, essa criança, que ela tinha 10 anos, que essa criança estava indo, já é um processo difícil. Essa criança foi violentada, ela foi abusada, ela teve uma gravidez avançada, de risco de vida, ela ia passar por um procedimento difícil. Como se isso não bastasse, essa deputada, né, ela fez com que todos os religiosos fossem para frente do hospital protestar, tentar não deixar o médico entrar para cumprir um dever, né, um dever jurídico que ele poderia estar ali fazendo. Então ela é um dos exemplos de hipocrisia, porque, por exemplo, no lugar dela estar indo atrás pedindo para os religiosos cobrarem uma posição da polícia para pegar o criminoso que estava foragido, ir na delegacia protestar nas redes sociais, enfim, não. Culpabilizar a criança e impedir que a criança tenha seus direitos previstos pela lei. Então, sim, ela é bastante conservadora. Eu não acho assim que Recife seja um dos lugares mais conservadores, eu não acho. Mas a deputada estadual atual, sim. Mas a gente vai tirar ela no grupo. Meninas, a gente queria agradecer vocês pela presença. Obrigado por terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui com a gente, respondendo algumas das nossas perguntas. E eu acho que esse podcast foi um podcast muito produtivo, tanto para o pessoal de casa quanto para nós aqui, principalmente para mim, como homem, conhecer um pouquinho mais desse movimento, do que vocês defendem, as causas que vocês defendem. E é isso, pessoal de casa, fiquem ligados aí, que tem novidade vindo por aí. Antes disso, eu queria só pedir para as meninas divulgarem as redes sociais delas antes da gente finalizar, para poder, inclusive, dar acesso a mais pessoas, essas duas pessoas incríveis que eu amo muito e pago muito pau. O meu perfil, para quem quiser achar aí nas redes, todas as minhas plataformas, é Caroline Sardá, com 2 L's. E o da Evelyn, pode passar o seu Evelyn também. O meu é mais difícil, né? O meu é um pouco mais difícil da Carol. O meu é Eve com H Evelyn é ponto Rachel, GROSCHL. Eu também, gente, estou sofrendo uma censura do Instagram, viu? Mas a gente continua firme. Já tive alguns perfis derrubados aí, mas a gente continua firme, porque ninguém vai calar a gente, né? Nosso trabalho é lindo e eu tenho certeza que o que a gente faz impacta a vida de muitas mulheres, que a gente já conseguiu ajudar muita gente. Então, por isso que a gente faz. O que precisarem é só procurar pela gente nas redes, a gente sempre apoia vocês. Muito obrigada, meninas, de verdade. Acho que eu tô agradecendo por todo mundo, pelas meninas aqui também. Sim, ter essa conversa aqui como cristã, entender um pouco mais sobre, foi muito importante.
saber que eu posso ser uma cristã feminista sem problema algum. Sem peso na consciência. E as meninas têm algumas considerações finais? Carol e Eve? No meu caso seria, gente, por favor, não acreditem nas fake news sobre as feministas, estudem sobre o movimento, estudem sobre o feminismo, busquem fontes confiáveis, sempre questione quando você vê algo muito fora de noção assim, do feminismo, se você vê algo muito maluco, muito conspiratório, questione, pesquise, mande para uma feminista conhecida, pergunte o que ela sabe, acompanhem feministas. Manda mensagem pra gente. E também importante, ano de eleição, elejam candidatas feministas. Não é só votar em mulher, tem que votar em mulheres que tenham consciência de classe, consciência racial, que tenham consciência de gênero e que tenham projetos que combatam a violência contra a mulher. Então, esse é o meu recado. O meu complemento da Carol, eu acredito que vocês têm que incentivar o próprio estudo de vocês. É importante, a Carol sempre fala, a frase da Carol, que conhecimento é poder. Então, se você estuda aquilo que você defende, você vai conseguir ser uma pessoa inteligente naquilo que você vai debater. Então, é justamente isso, é não cair em qualquer falácia que você ouve. Gente, dados conservadores, pesquisem a fundo. Quando vocês veem uma matéria conservadora, com um fundo religioso, sempre olhem, porque normalmente não é imparcial. Normalmente eles levam para parcialidade. E a gente vai entender, principalmente o movimento histórico, como é o feminismo, a gente precisa ver as bases, a gente precisa ver a história. Então, sempre se atentem justamente a isso. Aonde vocês estão pegando as informações, aonde vocês estão lendo as informações, isso aí procede. Basicamente isso também. Então, galera, eu acho que é isso. Como o Carlos disse, sigam, que vai ter mais podcasts com pessoas tão incríveis quanto a Carol e a Eve.